Então, declaro abertos os trabalhos. Hoje, segunda-feira, 20 de setembro de 2021, abertos os trabalhos da Banca Pública de Defesa de Dissertação do mestrando Luiz Sávio Gomes da Mata, dissertação intitulada Cartório de Registro de Imóveis, Adequação, Funcionamento e Prática nos moldes da Lei Geral de Proteção de Dados. Desde logo, eu gostaria de te cumprimentar, Luiz, te dando os parabéns pelo fato de você ter chegado nesse momento aqui, cumprindo com bastante dedicação, né, todos os créditos em todas as disciplinas, sendo aprovado e também passando pela qualificação. Eu gostaria de cumprimentar aqui também os meus queridos colegas, que muito nos honram nessa manhã de segunda-feira, aqui no PPGD FUMEC. Em primeiro lugar, a professora Andréa Penha, da Universidade Nova Granada da Colômbia. É uma satisfação tê-la aqui, professora Andréa, acredito eu, pela primeira vez aqui na FUMEC, né? Espero que num futuro breve, pessoalmente, nos brindando aqui também, né? E uma honra, uma satisfação tê-lo aqui hoje. Agradecer também, cumprimentar o professor doutor Walter Moura do Carmo, dileto amigo, parceiro de longa jornada, uma das referências que eu tenho na academia, e mais uma vez aqui nos brindando com a sua presença aqui para trazer as contribuições ao trabalho do Luiz Sávio. E o meu querido amigo, também irmão, professor Paulo Márcio Reis dos Santos, é um dileto amigo, um dileto colega, é um dos parceiros, um dos grandes professores que nós temos no programa, é um dos grandes parceiros que eu tenho aqui no PPGD da Universidade FUMEC. O sucesso do programa se deve muito pelo esforço do professor Paulo Márcio, então tê-lo aqui hoje é uma honra, né? E eu sempre costumo dizer que quando eu sou convidado para uma banca, eu me sinto homenageado. Então, hoje aqui, eu e o Luiz Sávio convidar vocês três, é uma forma da gente homenagear também toda a trajetória que vocês já tiveram e têm e ainda vão ter pela frente da academia e pela produção magnífica que todos vocês têm, tá? Eu vou passar a palavra ao Luiz Sávio pelo prazo de 15 minutos. Se for necessário, Luiz Sávio, você me fala que aí eu posso prorrogar até 5 minutos depois dos 15, tá? Mas vamos tentar ficar nos 15 minutos. Depois, na ordem, eu vou passar a palavra para a professora doutora Andréa, que pode ficar muito tranquila com relação ao tempo, tá, professora Andréa? Utilize o tempo que for necessário e a senhora poderá fazer todas as suas considerações. Luiz Sávio vai anotar todas e aí depois ele vai ter um tempo para responder as considerações. Na sequência, eu vou passar a palavra ao professor Walter, com a mesma sistemática, e finalmente ao professor Paulo Márcio. Tá? A não ser que os queridos colegas e amigos queiram fazer de forma diferente. Aí eu deixo a critério, a casa de vocês têm total liberdade aqui, né, hoje, e então fiquem bastante tranquilos assim de fazer de forma diferente, se entenderem de forma diferente, que deve ser feito de forma diferente. Tá? Luiz Sávio, então, para não me alongar mais, eu já te passo a palavra e eu vou ajudar você aqui a controlar o tempo, tá? Qualquer coisa eu te aviso. Perfeito. Mais no final. Tá, Obrigado tá mais bom. uma vez. Ok. Bom dia a todos os membros da banca, né? Em especial ao professor Sérgio Henrique Zandona Freitas, meu orientador, contribuiu muito para este trabalho, né? Através de indicações de bibliografia, através de indicações de melhoramentos em alguns pontos da dissertação, né? A contribuição é muito boa para chegar ao fim dessa dissertação. Também agradecer ao professor da FUMEC, também o professor Paulo Márcio Reis dos Santos, né, que fez parte da qualificação da banca, que também indicou alguns pontos necessários para melhorar a dissertação, né? E agradecer aos visitantes, aos professores visitantes, primeiramente a professora doutora Andréa Larcon Penha, da Universidade Militar de Nova Granada, da Colômbia, e agradecer também ao professor Walter Moura do Carmo,
da Universidade de Marília. Enfim, vou passar aqui a apresentação, peço só para descontar esse período de apresentação, pessoal, porque o tempo é pequeno demais. Então, o objetivo aqui da dissertação é verificar qual foi a influência da Lei Geral de Proteção de Dados na atuação do cartório de registro de imóveis, né, na sua prática, no seu funcionamento e etc. Então, eu começo a dissertação dizendo a respeito da natureza jurídica dos titulares de cartório de imóveis. E porque no Brasil eles não são considerados por si só um servidor público, puro e simples. Eles são particulares em colaboração com o poder público. Eles exercem essa função após passarem um concurso de provas e títulos e, a partir de então, exercem a função de registrador de imóveis. Essa natureza jurídica é importante, vai ser importante, inclusive, mais à frente, na apresentação da dissertação, inclusive para mencionar a respeito da responsabilidade civil do registrador em caso de vazamentos irregulares ou ilegais de dados pessoais. Então, o registrador de imóveis, só para finalizar, a sua remuneração é mediante os emolumentos recolhidos ali perante a sua repartição. Ele não recebe uma remuneração diretamente do Estado. A sua aposentadoria também não é do Estado. Ele não se aposenta por um regime próprio de aposentadoria, um regime dos servidores públicos. Ele se aposenta pelo regime geral de aposentadoria. Passando adiante, eu passo a mencionar aqui os sistemas de registros imobiliários dentro da Civil Law, né, que é o sistema jurídico adotado no Brasil. Eu começo com o sistema de títulos, principalmente adotado em Portugal, em que, para a transação jurídico real de um imóvel, basta um mero título. Basta que haja um mero título, não sendo necessário o registro deste título no imóvel, no assento registral. Então, basta este título para a transação jurídico real. O registro apenas vai dar um efeito erga omnes desse registro. E o que é uma crítica desse sistema de títulos, porque a segurança jurídica deste sistema de títulos é precária. Neste país se faz necessário um nicho de profissionais para que haja uma segurança maior na transação jurídico real do imóvel. Então, passado adiante, não vou me alongar mais no sistema de títulos, passa aqui ao sistema de título e modo. Dentro do próprio sistema de título e modo, existem duas subclassificações, que é o sistema de título e modo simples e o sistema de título e modo complexo. O sistema de título e modo simples é adotado principalmente na Espanha e na Colômbia, país da professora Andrea Alarcón. No caso da Espanha, as transferências da propriedade se faz somente via tradição, dispensam o registro, e a publicidade no cartório de registro de imóveis deste assento registral, deste registro da matrícula, né, a publicidade é meramente declarativa. Na Colômbia, a inscrição também somente possui efeito meramente declarativo. Lá é adotado o sistema de fólio real, cujo objeto de registro é o imóvel, fólio real e fólio real magnético, né, atualmente. E também lá, na Colômbia, há 4 etapas para o registro de imóvel. O assentamento, que nada mais é do que a solicitação. A qualificação, realizada pelo próprio registrador, ele vai qualificar qual é este título para registro, a inscrição e o registro por si só. Após explanado a respeito do sistema de título e modo simples, eu passo a falar do sistema de título e modo complexo, adotado na Áustria, em que a eficácia do registro será constitutiva. O tráfego imobiliário somente se faz mediante registro, ou seja, é imprescindível a necessidade de registro neste sistema de título e modo complexo adotado na Áustria. Após, eu faço a menção com relação ao sistema de título e modo, do sistema do modo, adotado na Alemanha, em que o negócio jurídico obrigacional e o negócio jurídico real são distintos e não
tem interferência entre um e outro. Então, a nulidade, às vezes, contida em um negócio jurídico obrigacional, não vai se fazer necessariamente presente em um negócio jurídico real, e vice-versa. O registro, no caso do sistema de modo da Alemanha, ele é constitutivo e é imprescindível para a transmissão. No Brasil, aqui, não há uma uniformidade com relação a qual destes sistemas é o adotado, mas eu menciono algumas situações em que o Brasil adota o sistema de título, e em outras situações ele adota o sistema de título e modo. O sistema de título utilizado pode ser visto principalmente em sentenças de uso capião, em que a mera sentença já se faz a mudança do caráter jurídico real do imóvel, não sendo necessário o registro tem efeito meramente declarativo. Quando há uma sucessão, devido ao princípio da Seisner, que é adotado no Brasil, a mera morte do decujus já passa a titularidade para os herdeiros. O caso de acessão e desapropriação, em que o ato também estatal já modifica essa situação imobiliária. Em outras situações, eu entendo que é adotado o sistema de título e modo nas demais situações, ou seja, em grande maioria é o sistema de título e modo adotado no Brasil, porque o negócio jurídico obrigacional ele vai influir também no negócio jurídico real, diferentemente da Alemanha. Caso haja uma nulidade em um, vai haver uma nulidade no outro. Outra coisa, há a presunção absoluta daquele ato registrado pelo registrador. Isso é importante com relação à preservação de dados pessoais, que eu vou falar mais adiante. Há uma presunção absoluta daquele ato por si só de registro feito pelo registrador e uma presunção relativa com relação a terceiros quanto a esse registro. Feito essa explanação a respeito do sistema de registros imobiliários, eu faço um breve histórico aqui da origem da Lei Geral de Proteção de Dados, tanto no mundo quanto no Brasil. Não vai dar tempo de entrar assim, nos detalhes menores disso. E eu faço aqui o que houve, a Lei Geral de Proteção de Dados influenciou no exercício da atividade registral imobiliária. O que ela influenciou? Principalmente no âmbito externo, né? No âmbito externo, digo em relação ao público externo. O que acontece? Com os princípios, dados esses princípios expressamente contidos na Lei Geral de Proteção de Dados, quando há uma solicitação da certidão imobiliária por um terceiro interessado, primeiramente, o registrador vai conceder a certidão daquele imóvel com todos os dados ali contidos na matrícula. Indiretamente, vai haver dados pessoais ali. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vai influenciar nesse sentido. Por quê? Porque o registrador vai ter que conceder o mínimo de dados necessários para que haja a maior segurança da transação do imóvel. Então, essa é uma principal influência com relação ao âmbito externo da Lei Geral de Proteção de Dados, ao público externo do cartório. E mais, e a gente chegou até a questionar durante o decorrer do trabalho se seria possível haver uma advertência com relação na certidão, expressa na certidão imobiliária, dizendo basicamente o seguinte: olha, interessado, você só pode demonstrar aqui o que está na certidão àqueles legítimos interessados, aqueles que têm interesse na transação. O que é muito difícil também, né? Mesmo que haja essa advertência, porque é muito difícil delimitar os termos, os elementos e quais as condições que não se deve mostrar essa certidão a outras pessoas. Porque há muita gente envolvida numa transação jurídico-imobiliária, tanto aquelas pessoas, os fronteiriços, aquelas pessoas que estão ali, que cercam o imóvel, como os amigos e familiares daquele que quer adquirir o imóvel. Outra questão importante aqui, uma indagação importante, seria em relação ao nome social. Aquelas pessoas transgênero, né, pertencentes ao público LGBT, se poderia haver a concessão do nome social, aquele nome adotado perante a sociedade, para os terceiros interessados.
Eu acredito também que sim, que pode haver essa concessão desse nome, principalmente para assegurar novamente essa transação jurídico-real, e também porque há dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados que permite que o cartório de registro de imóveis conceda esses dados a terceiros sem que haja necessidade de consentimento expresso do titular. O artigo 7º, o artigo 23, parágrafo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados equipara o cartório de registro imobiliário a entidades públicas. Então, mesmo que não haja esse consentimento, o registrador poderá conceder esses dados a terceiros, mas lembrando, caso seja extremamente necessário para a transação jurídico-real. Depois faço alguns outros apontamentos de que, originariamente, na medida provisória, 869/2018, havia proibição também de que os dados pessoais cedidos a estas instituições públicas fossem compartilhados entre o poder público e privado. Só que essa medida provisória caiu por terra e essas entidades públicas, algumas entidades públicas podem sim compartilhar dados perante entidades particulares. Isso acontece em outros ramos do direito notarial e registral, como, por exemplo, no âmbito do direito notarial, os notários podem compartilhar dados com relação para a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, que é uma entidade privada, né? E também o cartório de registro de imóveis pode fazer compartilhar esses dados em casos que haja a necessidade de exercício de políticas públicas e práticas utilizadas, entre aspas, práticas utilizadas para a realização dessas atividades, as políticas públicas, né? E caso haja previsão em regulamentos e convênios, o que torna, assim, um pouco a Lei Geral de Proteção de Dados um pouco frágil, né? Quanto à relação ao âmbito interno dela também, frágil no sentido de não haver uma delimitação melhor, uma melhor delimitação quando é possível e quando não é possível esse compartilhamento, né? Então, com relação ao âmbito externo, eu entendo aqui que vai continuar a prática imobiliária, né, de concessão de certidões, mas desde que haja o mínimo necessário de dados pessoais ali para a transação jurídico-real do imóvel, e no âmbito interno haverá de haver um cuidado maior naqueles cartórios em que utilizam computação em nuvem, né, em que há o armazenamento de arquivos eletrônicos. Algumas dessas computações em nuvem, nós sabemos, são gratuitas. Muitas vezes a utilização desses serviços de maneira gratuita, não há um armazenamento correto. Às vezes, mesmo que seja gratuito, esse ente que está armazenando gratuitamente os dados, às vezes compartilha com outras entidades, outras pessoas jurídicas. Então, o âmbito interno tem que tomar cuidado em relação a isso também. Outra necessidade é do cartório de registro de imóveis nomear um encarregado que vai fazer a ligação entre o titular dos dados pessoais e também as entidades que fiscalizam essa prática, né? A prática de proteção de dados pessoais, que no caso do Brasil é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, passado isso, eu entro com relação à responsabilidade civil no tratamento de dados pessoais, né? E eu preciso mencionar também o que seria esse tratamento. Esse tratamento de dados pessoais, há princípios ali expressos na Lei Geral de Proteção de Dados que serão aplicados de forma direta em qualquer caso concreto, porque é diferente. No Brasil, a lei de introdução às normas do direito brasileiro preceitua que os princípios somente podem ser aplicados caso haja lacuna na lei. Mas, no caso aqui, como os princípios de tratamento de dados estão previamente expressos, esses princípios de tratamento de dados pessoais vão ser aplicados diretamente. Esse tratamento de dados, só para te dar um exemplo, né? Os dados pessoais aqueles dados, aquela informação nua, aquela informação por si só. Por exemplo, nome, registro geral aqui no Brasil, que é a nossa carteira de identidade, o CPF, enfim. Os dados pessoais sensíveis são a nossa orientação, a orientação sexual, orientação religiosa,
etnia, raça, todos esses precisam de consentimento, exceto aqui, no caso do cartório de registro de imóveis, que não é necessário, pois é um ente público. Né? E o que esse tratamento, o que vem a ser o tratamento de dados pessoais? Esse tratamento vem a ser a tradução dessas informações. Eu cito um exemplo aqui, no caso entre John Moore versus Universidade da Califórnia, em que nos idos de 1976 a 1983, John Moore foi submetido a um tratamento de leucemia nessa universidade. E logo no final do seu tratamento, em 1983, a Universidade da Califórnia fez com que ele assinasse um documento em que ele se abstivesse de todos os direitos patrimoniais dos seus dados genéticos, que contribuiu para o tratamento. Ele assinou esse documento e, logo em seguida, a universidade chegou a um fármaco para a cura, o auxílio da cura dessa leucemia. E esse John Moore entrou, né, no judiciário, no estado da Califórnia, e o judiciário não reconheceu os seus direitos. E o que via a ser esse tratamento de dados pessoais? É justamente isso. É justamente você pegar um dado pessoal, traduzi-lo, processá-lo, né, fazer o seu tratamento e chegar a uma finalidade comum. Então, eu chego aqui ao final. A responsabilidade civil no tratamento de dados pessoais. Por isso que eu mencionei lá anteriormente qual é a natureza jurídica do registrador de imóveis. Foi necessário o Supremo Tribunal Federal aqui averiguar como se daria essa responsabilidade civil do registrador de imóveis, em razão da sua peculiaridade, né, da sua natureza jurídica, por ser um particular em colaboração. O nosso Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Constitucional, entendeu que a responsabilidade do registrador de imóveis será dada da seguinte maneira: o lesado poderá adentrar ajuizar uma ação perante o Estado, porque o registrador de imóveis exerce uma função pública, uma delegação de poder público, né, de uma função pública. Essa pessoa lesada entra com ação contra o Estado no prazo de 5 anos. Essa responsabilidade civil aqui no Brasil, quando se responsabiliza o Estado, é uma responsabilidade objetiva, sendo necessário comprovar somente conduta, nexo causal e dano, não sendo necessário a comprovação de dolo e culpa. E depois, caso haja a procedência, né, do pedido, o Estado entra com ação de regresso em relação ao titular do registro de imóveis. Apesar de não haver essa apreciação, com relação aqui à Lei Geral de Proteção de Dados, além dessa possibilidade de responsabilidade do registrador, né, do lesado entrar contra o Estado para ter os seus direitos, caso haja o vazamento de dados de forma ilegal, eu entendo também que pode haver esse ajuizamento de forma direta. Isso por quê? Diretamente contra o titular do cartório. Por quê? Porque a nossa lei, a Lei 8935, no seu artigo 22, ela prevê a responsabilidade civil do registrador de imóveis. Neste caso, o prazo prescricional seria de 3 anos. E, utilizando desse artigo 22 da Lei 8935, que dá o prazo de 3 anos para a responsabilidade civil, e utilizando também da lei específica da Lei Geral de Dados Pessoais, em que prevê a responsabilidade objetiva no caso de vazamento de dados pessoais, caso haja esse vazamento de dados de maneira ilegal no cartório de registro de imóveis, esse lesado poderá entrar no prazo de 3 anos diretamente contra o registrador de imóveis, ao meu entender, e com a responsabilidade sendo objetiva desse titular, devido às legislações específicas, que regem o direito notarial e registral, a Lei 8935, os titulares de direito dos cartórios, e a Lei Geral de Proteção de Dados. Por fim, eu coloco aqui as entidades responsáveis pela fiscalização no país, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela que vai fiscalizar como se está fazendo essa proteção de dados pessoais, se está conforme a lei, e há também o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que vai propor diretrizes, fazer relatórios, sugerir atividades, elaborar estudos, ou seja, vai ser uma entidade muito mais com o intuito de fazer uma prevenção, né, mediante elaboração de estudos, etc., relatórios, para que não haja infração a esta lei. E a conclusão que eu chego é esta, que com relação que eu disse anteriormente, né, de que com relação ao âmbito externo, o cartório de registro de imóveis
poderia se buscar várias outras maneiras, né, de tentar resguardar mais esses dados pessoais, seja ali mediante a advertência na certidão imobiliária de que a pessoa não pode compartilhar com outras pessoas, seja através de acesso somente às pessoas que tenham legítimo interesse, como ocorre na Espanha, né, como prevê a sua lei hipotecária, a lei de registral na Espanha, mas isso não pode ocorrer no Brasil, principalmente porque, pois aqui o ato registral por si só tem presunção absoluta de veracidade. Então, muito difícil de haver essa restrição. E é interessante esse debate porque essa proteção de dados pessoais, algumas pessoas entendem que é uma proteção ampla e restrita, mas há exceções, como há aqui no caso do cartório de registro de imóveis, em que, quando se faz necessário, extremamente necessário, como ocorre aqui nesta situação, não há outra saída senão a concessão desses dados pessoais para aqueles que têm interesse em verificar a situação do imóvel. E do âmbito interno, como eu disse também anteriormente, é necessário o treinamento dessas pessoas que trabalham dentro da repartição e também tomar o cuidado com relação a essa computação em nuvem, a armazenamento de dados eletrônicos ou armazenamento de dados físicos, para que não haja vazamento de dados pessoais contidos ali, como nome social, como que às vezes precisa ser declarado ali na certidão imobiliária, né? E demais dados pessoais, para que não haja esse vazamento ali com relação ao público interno de dentro da repartição. Enfim, é isso a apresentação, basicamente. Estou aberto a esclarecimento, propostas, né, de debate, enfim, qualquer dúvida, estou à disposição de todos os membros da banca. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz Sávio, pela exposição. Eu passo, então, a palavra à professora doutora Andréa Penha. Obrigado, professora. Obrigada. Bueno, Luis, voy a hablar muy despacio para que me puedas seguir, por favor. Leí con detenimiento el documento que fue remitido para esta sustentación y tengo varias consideraciones para hacer. En primer lugar, desde el punto de vista formal, la estructura, digamos, la forma en la que construiste el documento, debo indicar que responde a un diseño metodológico claro, preciso, que permite, a partir de una aproximación de lo general a lo particular, comprender con muchísima claridad el objeto de estudio propuesto. Entonces, en ese primer aspecto, el trabajo es bastante destacado y quiero felicitarlo porque se advierte una buena asesoría también para su director, una buena asesoría, porque a partir de la buena estructura metodológica del documento, el documento, digamos, se desarrolla con muchísima más facilidad y la lectura y comprensión se facilita para el lector. En segundo lugar, desde el punto de vista, olvidaba, la citación bibliográfica o referencial es uniforme a lo largo del trabajo y esto permite hacer una trazabilidad de las fuentes. Tiene usted un muy buen soporte doctrinal y jurisprudencial a lo largo del documento y eso también es destacable, sobre todo considerando que la parte, digamos, o una muy buena parte del trabajo es descriptiva. Usted hace en las quizás 3 primeros o 2 primeros capítulos un análisis descriptivo y termina con una propuesta. Pero ese análisis descriptivo consignado inicialmente tiene muy buenas fuentes, tanto en el derecho nacional brasilero como en el derecho foráneo que usted utilizó. Cuando usted analizó la legislación portuguesa, española, austriaca y alemana, y colombiana, por supuesto, consideró los principales autores en relación con este tema, así que eso, sé que su trabajo no usó
o no utilizó una metodología de derecho comparado, sin embargo, en esa aproximación o estudio que hace de otras disposiciones de otros países, se advierte el esfuerzo por construir un discurso sólido que no fuera simplemente una mención sin soporte para darle una mayor estructura y fuerza a la argumentación en su trabajo. En segundo lugar, desde el punto de vista sustancial o material, ya el fondo del documento, hay varios comentarios que quiero hacer. En efecto, el tema que usted escoge no ha sido abordado profundamente ni por la legislación, o mejor, ni por la doctrina brasilera, ni por la doctrina colombiana, ni por la doctrina de los países que usted escogió para hacer su análisis. Y en ese sentido, su estudio resulta ser bastante novedoso y es algo que vale la pena resaltar. Combina usted dos temas que siempre han sido analizados de forma aislada. Protección de datos por un lado, para muchos otros temas, pero no para registro. Y en segundo lugar, el sistema de registro, que es supremamente técnico y que su comprensión o su análisis, como usted lo señala en el documento, no se hace en las escuelas o facultades de derecho. Se deja para especialización o para estudios de posgraduación. Así que cuando usted integra, combina estas dos instituciones, su trabajo empieza a mostrarse novedoso e interesante para el lector. Me gusta de su trabajo el uso que hace de principios. Usted propone un estudio a partir de los principios, tanto de la Ley de Protección de Datos como del sistema de registro. Y ese análisis a partir de principios resulta importante porque permite una comprensión mucho más sistemática y armónica de esas dos instituciones. Cuando usted no se detiene simplemente en el estudio de la norma como una regla, sino que usted revisa la intención, cuando usted revisa el propósito, el mandato de optimización que consigna y no el mandato de realización, su estudio permite llenar las lagunas que el tema genera. Y aunque usted no lo menciona en el trabajo, se advierte que usted parte de una noción del derecho como un sistema que supera la simple estructura a partir de reglas. Y en consecuencia, ese análisis del ámbito interno del registro y el ámbito externo del registro en relación con la protección de datos ofrece una respuesta clara a su hipótesis y problema de investigación. En relación con el problema, Luis, usted se complicó porque propuso no uno, propuso tres problemas, tres cuestiones que usted tenía que resolver y que las propone desde la introducción. Sin embargo, usted cumple o responde a esas tres cuestiones que formuló inicialmente. ¿Cuál es el impacto de la Ley de Protección de Datos en el registro inmobiliario? Si se podría entregar o suministrar el certificado a cualquier interesado y si existía alguna injerencia de la ley en relación con el ámbito interno. En este punto, me gusta su conclusión y la encuentro o responde a lo que usted sostiene a lo largo del trabajo en relación con la protección del principio de seguridad jurídica
y seguridad de datos en las transacciones inmobiliarias. Porque concluye usted que la confianza de publicidad registral en un sistema normativo lleno de principios y reglas en el que cada una de ellas funciona para resguardar los derechos y las expectativas de los ciudadanos. Es decir, esa confianza en el sistema registral, esa confianza y esa seguridad jurídica de las transacciones reales es necesaria para mantener esa posibilidad de acceder al registro sin restricciones. Y cuando éstas se llegaren a presentar y generaran una violación en ese régimen de protección de datos, termina usted indicando cuál sería el régimen de responsabilidad de los funcionarios. Así que concluyo indicando, no le voy a formular preguntas porque me parece que el trabajo es claro, pero creo que aborda usted todas las aristas dentro de este estudio. La ley, desde un punto de vista principialista, el registro, las restricciones y la responsabilidad. Así que, digamos, es un muy buen documento, Luis, y también, digamos, se advierte su trabajo y se advierte también el acompañamiento de su director. Así que estas serían o son mis comentarios en relación con su documento. Muchas gracias, Luis, y para mis colegas, muchas gracias por este tiempo. Obrigado, professora Andréa. ¿Se comprendió? Obrigado pela leitura do trabalho do... ¿Se comprendió todo? Tudo, Claro? tudo claro, de forma clara, muito clara. Eu agradeço mais uma vez pela leitura do trabalho, pelo carinho, né, nas considerações. Eu passo a palavra a você, Luiz, para comentários. Sim, eu agradeço a professora Andréa Larcon pelas considerações do trabalho. Realmente eu procurei a todo momento cercar todas as possibilidades da lei de integração, né, da Lei Geral de Proteção de Dados e do direito registral, buscando sempre a partir dos princípios, mostrando também um pouco, fazendo utilização do direito comparado, né, verificando aí como se dá este sistema em outros locais, mostrando como é este sistema no Brasil, né, o sistema registral, apesar de não haver uma uniformidade de entendimento, e também, em seguida, fazer as considerações com relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei muito nova, muito recente, e que muita gente discute no Brasil qual é o impacto dela, não só no cartório de registro de imóveis, mas em outras entidades, e etc. E por eu ser um estudioso do direito notarial e registral, sempre com a vinda, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, me chamou a atenção discutir sobre esse tema e parece que tive a felicidade de debatê-lo muito bem no decorrer do trabalho e agradeço a todas as considerações e os elogios, né, da professora Andréa Larcon e muito obrigado, gostaria só de agradecer mesmo pelas considerações. É uma informação importante, porque nós temos uma banca preliminar que ela é feita só com os professores da casa, professora Andréa. Então, isso faz com que os professores da casa, no primeiro momento, possam fazer uma avaliação inicial do mestrando e trazer contribuições. E aí o mestrando ele gasta mais ou menos ali um mês entre essa banca, que é uma banca que a gente chama de banca de qualificação, até a banca oficial, né? Isso é para evitar o quê? Para evitar que o trabalho chegue com defeitos que são passíveis de apontamentos pelos professores da casa e para dar oportunidade também para o mestrando corrigir, né, esses eventuais defeitos. Então, a partir do momento que nós instalamos a qualificação, essa banca preliminar aqui na nossa instituição, os trabalhos começaram a chegar com qualidade maior para a banca pública de defesa, né?
O professor Paulo Márcio já acompanha de longa data, né, as minhas angústias aqui no programa como coordenador, e a instalação da qualificação, professor Walter, eu recebi várias reclamações, inclusive reclamações de colegas, porque aumenta o trabalho, né? É natural, a gente tem que ler mais vezes o trabalho do mestrando, né? Seja como orientador, seja como examinador da casa. Então, mas do ponto de vista prático, foi tem sido, né? Tem se demonstrado uma prática de sucesso, porque os trabalhos é visível que os trabalhos chegam com maior qualidade para a banca pública, o que vulnera menos o programa, né, professor Walter? Que bem conhece os programas pelo país afora, sabe como que a situação na hora da banca pública, se a gente não se resguarda, isso, né, coloca, de certa forma, a imagem do programa em choque, né? Então, eu continuo como um defensor, né, Paulinho? Paulinho sabe disso, como defensor aqui da qualificação do nosso programa, exatamente por conta desses fatores todos. Professor Walter, então já te passo a palavra, mais uma vez te agradecendo pela presença aqui hoje, pelo carinho de sempre, pela amizade, e está com a palavra. Obrigado. Muito obrigado, professor Sérgio. Mais uma vez, meu bom dia a todos que participam aqui, né? Lógico, não tem alunos aqui assistindo, mas com certeza depois aí da disponibilização do vídeo, né, no YouTube, outros colegas seus, Luiz, vão com certeza assistir a sua defesa. É uma satisfação estar mais uma vez numa banca presidida pelo professor Sérgio, um grande amigo, e também, né, contando dessa vez com a presença da professora Andréa, uma querida amiga do professor Paulo Márcio. Luiz, eu tenho algumas considerações a fazer, principalmente sobre o caráter metodológico, tá? Então, eu vou te fazer alguns apontamentos e, na realidade, apontamentos esses para que você, né, digamos assim, afine mais, melhore o seu trabalho para uma possível publicação, né? Como a professora André mesmo mencionou, o seu trabalho ele é pouco explorado, quer seja aqui no Brasil, quer seja em outras realidades de outros países. E aí, na verdade, eu fiquei curioso. Primeira coisa, Luiz, o porquê da escolha do tema. Não sei se você é cartorário, né? Não. Não? Não, estou estudando ainda para o concurso de cartório. Mas aí juntou as duas coisas, né? O estudo do direito registral com a vinda da Lei Geral de Proteção de Dados me chamou muita atenção essa questão das duas matérias. Mas não sou, não. Estou estudando para isso. Tá certo. Porque eu fiquei curioso. E como não é um tema tão comum, né? Aí me despertou essa curiosidade a respeito disso. Mas vamos lá. Como a professora Andréa também mencionou, né? Na verdade, a gente não pode, a princípio, classificar o teu trabalho como de direito comparado, né? Na metodologia, tanto que contém no resumo quanto na introdução, né, você fala do método que foi empregado, né, questão pesquisa bibliográfica, mas você dá, digamos assim, pinceladas, né, menciona a respeito do direito comparado. E aí, na verdade, Luiz, será que não seria interessante você aprofundar metodologicamente mais esse viés de direito comparado? E aí, lógico, se for realmente, né, deixar mais claro o emprego do direito comparado, falasse, por exemplo, se foi direito comparado, macrocomparação, microcomparação, comparação intermediária, quais autores, né, propriamente você trabalhou no direito comparado. Por quê? Porque, inclusive, você até fala, né, que normalmente os alunos têm, infelizmente, a mania de querer trabalhar com direito comparado, né, sem realmente colocar os caminhos. E aí, por exemplo, você mencionou os países, já colocou que são países de civil law, né? Eu vejo muito nos trabalhos aqui no Brasil, Luiz, onde os alunos colocam, né, querem comparar Estados Unidos, Brasil e, sei lá, África do Sul. E aí, quando você pergunta por que quer comparar, como é que você compara civil law com law, o aluno fica assim, com cara de paisagem, né? Sem aí um justificativo o porquê. Mas mesmo você já tendo uma justificativa inicial que os países que você analisou são países de civil law, né, o porquê que especificamente foram esses. Por que foi escolhida a Colômbia,
por que é que foi escolhido Portugal, né? E aí, escolheu Colômbia porque o professor André participar da banca, ou quais motivos, né? Se você teve um acesso talvez mais facilitado à bibliografia desses países ou não. Porque na introdução mesmo, Luiz, você menciona uma autora portuguesa, né? Que você fala, no estado da arte, eu inicio no direito comparado, pesquisando, né? Lendo, agora não lembro se era Mônica Jardim que você colocou. Mônica Jardim. Exato. Na introdução você menciona isso. Mas vamos lá, quando você fala estado da arte, né? Eu sempre me reporto, assim, né? Me lembro de uma análise, de um método, né? De uma metodologia bibliográfica, sistemática. Em que sentido, tá? Vamos lá, você pesquisou em quais fontes de dados, né? Há pouco eu perguntei por que é que você escolheu aqueles países. E aí eu disse que talvez um dos motivos da sua escolha seja o fácil acesso a informações desses países. Mas onde foi que você obteve esse fácil acesso? Eu busquei na base de dados do Cielo. Eu pesquisei, né, sei lá, na biblioteca da Universidade tal, em Portugal. O que é, né, quais caminhos que você, Luiz, percorreu para, né, selecionar aquela bibliografia? Então, eu acho que seria mais interessante, né, se você pudesse desenvolver mais, né, digamos, esses caminhos metodológicos que você fez. E aí, lógico, estou trazendo uma visão de quem é um metodólogo, né? Normalmente, no direito, a gente acaba não sendo tão específico na hora de desenvolver a metodologia, né? Assim, desenvolver, que eu digo, trazer para o trabalho especificamente qual foi os caminhos metodológicos, digamos assim, que a gente percorreu, tá? Aí, por exemplo, né, em Minas, tem algumas metodólogas, a professora Miraci Gustin e outras professoras, né, que, por exemplo, no livro de metodologia trazem todo aquele percurso metodológico, fazem uma série de divisões e subdivisões a respeito do tipo de pesquisa dentro do direito. Então, talvez, né, eu particularmente tenho até, ultimamente, indicado bastante o livro delas, né, Repensar a Pesquisa Jurídica, salvo me engano, para trazer, né, mais elementos para que você coloque, principalmente na sua introdução, ou, se for o caso, né, se realmente quiser enveredar para desenvolver mais o direito comparado, que é algo muito interessante, você, de repente, colocar, né, um capítulo, um subcapítulo específico só sobre, né, esse caminho metodológico. A estrutura, como um todo, concordo com a professora André, que foi muito bom, tá? Né? Por vezes, os alunos acabam pecando muito na questão dos capítulos em si, divisões e subdivisões. Nesse aspecto, é bem interessante o seu trabalho. E aí você traz uma visão, né, em alguns momentos ampla, mas também nos pontos principais você acaba, né, refinando aí e trazendo com precisão alguns conceitos, né, algumas discussões interessantes para o seu trabalho. Só peço que você olhe com calma, Luiz, porque algumas citações diretas, inclusive da professora Mônica Jardim, de um outro professor português, não sei se foi coincidência, mas quase todos os portugueses colocou citações diretas e não colocou a página. Tá? Então, assim, veja com calma para colocar a página. E aí eu não sei se você pegou, né, o livro físico ou se foi aqueles Kindles ou algum outro sistemática dessa. Se for o caso, né, se você ter utilizado, né, um Kindle ou algum similar que não tem a paginação, aí lá na referência você tem que colocar, né, qual é o tipo de como você leu aquele livro, se for Kindle e tal. Porque como não tem página, lógico que eu não tenho como colocar na citação qual é a página. Senão, realmente, isso está errado, tá? Outra coisa, em alguns outros momentos, Luiz, você faz traduções do espanhol para o português, e aí coloca a tradução na sua dissertação, tá? O ideal é que você coloque na nota de rodapé o original, tá? Até normalmente, Luiz, nas bancas eu vejo muito, né, os professores falando, não precisa traduzir do espanhol, porque o espanhol é mais compreensível, né? Isso não é de todo certo, porque né, entre o espanhol e o português há né, os falsos coordenados ou, como normalmente a gente fala, os falsos amigos. E às vezes, embora a palavra seja similar, né, o significado é totalmente diferente. Como tem
aqui nosso, né, o português brasileiro com o português de Portugal, que tem palavras, né, que a grafia é a mesma, mas significado totalmente diferente, como fila, como rapariga, enfim. Mesma coisa que o espanhol. Então, beleza, ótimo, você fez a tradução, mas coloque, por favor, na nota de rodapé, tá? O original. E aí, pela ABNT, não tanto faz, né? Não tem nenhuma norma que diga se a tradução vai na nota de rodapé ou se a tradução vai no corpo do texto. Eu, particularmente, prefiro realmente no corpo do texto a tradução, até para não quebrar, né, a linha de raciocínio daquele leitor, tá? Outra observação sobre esse caráter propriamente aí de metodologia, né? Na verdade, metodologia não, de ABNT, tá? Eu peço realmente que você olhe com calma depois a respeito das suas próprias referências, tá? Porque, aparentemente, pelo que eu vi aqui na sua dissertação, você adotou a norma antiga de elaboração das referências, tá? A 6023. Por que é que eu desconfio que você pegou a norma antiga? Porque, primeiro, você usa o chevron é aquele sinal de maior e menor antes e depois do link, tá? Isso, na última versão da norma, foi derrubado. E uma outra coisa que, né, caracteriza que você adotou a norma anterior é que você, para não repetir a autoria, você coloca, né, aquela barrinha, tá? Isso também caiu na última versão da norma. Isso daí, inclusive, foi um pedido que eu fiz à comissão. Eu faço parte da comissão da ABNT que elabora as normas. Então, tá? Veja se for o caso. Se você não tiver, não sei se no e-mail que nos mandaram com a sua dissertação, não sei se você estava copiado. Mas, no lugar, se você quiser, eu lhe mando, tá? Norma 123, para que você corrija essas referências. Ou mesmo, te indico, vou colocar aqui no chat, um site da Federal de Santa Catarina, da Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um site gratuito que ele gera automaticamente as referências, tá? Eu coloquei no chat, more.ufsc.br. É um site gratuito, tá? É um site que está atualizado, então você vai preenchendo lá, ok? As informações do livro e ele gera automaticamente as citações e as referências, tá? Então, realmente veja essa questão aí para que você coloque. Outra coisa a respeito das referências como um todo, né, eu vi que você me citou a professora Andréa, né, bacana, obrigado aí né, pelas citações, mas eu senti falta de você citar mais professores da FUMEC, ou propriamente até a revista, né? O professor Sérgio é editor de uma revista, então, tá atente, propriamente não sei, né, se vai ter aí como o seu tema, né, é pouco explorado, não vai ter algo tão específico do seu tema, com certeza na revista não vai ter, mas tenta aí minimamente, né, achar algum artigo que tenha aí um mínimo de relação e busque, por favor, citar, tá, Luiz? Porque é muito importante para a revista da FUMEC, né, que ela seja citada em outros textos, em dissertações, em teses, tá? Por favor, tente aí realmente fazer isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui as outras observações que eu coloquei. Isso é o que eu mencionei, né, a respeito da Mônica Jardim, de não ter colocado. Tem, por exemplo, na página 30, que não colocou a página em específico, na 32, tem uma citação do Guerreiro 2010, também você acabou não colocando a página em específico da citação. Página 33, novamente, uma citação da professora Mônica Jardim, e aí você não coloca, do Mendes, tá? E aí, como eu te falei, todas, né, quando eu via a citação, desculpa, eu olhava a referência e não tinha nenhuma menção, se era um livro de Kindle e tudo. Aparentemente eram versões impressas, né? Então, realmente, você teria como colocar em específico a página, tá? Então, veja aí com calma para você fazer essas inserções. Outra coisa também, Luiz, eu estava até esquecendo, que
é um erro muito comum para quem acaba trabalhando com textos em língua espanhola, tá? Na hora de você citar intervalo de páginas, no espanhol você coloca pp ponto. No português Uhum. não é, tá? Não pergunte por quê, quando eu entrei na comissão já estava assim, e eu nunca questionei isso na comissão, tá? Uhum. Normalmente os alunos pensam, peraí, são intervalo de páginas, então a abreviatura é PP, como na língua espanhola, Uhum. mas não é, tá? No português é só P. Então Ah, corrija, sim. porque em alguns momentos você, quando é intervalo de páginas, você coloca lá os dois P's, tá? Uhum. Que mais, que mais? A falta, né, de paginação. Página 36 também tá uma citação direta do Montes, que também lá no final, Uhum. né, não consta que é um e-book que não tem a paginação, ou Uhum. seja, né, não é Kindle ou algum outro sistema em específico. Outra coisa também que eu notei, e aí realmente, né, quando você for fazer a revisão em relação às referências, com calma, Luiz, vê que algumas legislações que você menciona não estão referenciadas lá ao final, tá? Então veja com calma também isso e cheque tudo. Uma outra coisa que aí, lógico, você vai fazer essas modificações, né, no todo ou em parte do que eu sugeri e demais membros da banca, mas depois veja o formato como um todo da dissertação, porque às vezes, Luiz, tem, por exemplo, subtítulo que está lá no final da página, né? E aí você tem que dar o Uhum. enter depois. Então veja como um todo, mas realmente isso são especificidades, né? Eu brinco, Luiz, muito que não só sou metodólogo, como ainda sou da BNT. Então, você imagina o tanto de toque que eu tenho em relação à Uhum. formatação, tá? Mas isso, de forma alguma, né, diminui seu trabalho. Como Uhum. eu já falei, a professora André também mencionou, seu trabalho é muito interessante, né? E aí você traz aportes teóricos bem interessantes. Só um outro cuidado, e aí um comentário, né, propriamente de conteúdo, você, por vezes, Luiz, você trabalha, né, como a gente já falou, de direito comparado, colocando em Portugal, enfim, Colômbia, mas em alguns momentos você cita a lei da União Europeia a respeito da proteção de dados, tá? Só Uhum. muito cuidado, porque nem sempre você pode propriamente comparar a lei brasileira com a lei da União Europeia, né? Uhum. Lembrando que da União Europeia, o sistema de integração da União Europeia já é, né? Primeiro, a gente está trabalhando com uma norma de um sistema de integração, né? De Sim. direito comunitário. Às vezes você tem até como comparar ou trazer, olha, na norma tal é dessa forma, a G, Uhum. toda vida eu esqueço, GDPR. GDPR, exatamente, É. obrigado. Tá certo que em alguns momentos você pode até citar, Uhum. né, dizer, olha, a lei é dessa forma, mas vamos lá, Uhum. Luiz, basta você comparar e citar, olha, no Brasil, né, a lei brasileira é dessa forma, a lei da União Europeia é dessa forma, sem você minimamente trazer o contexto, tá? Então, muito cuidado na hora de você comparar ou citar né, uma legislação estrangeira, porque não necessariamente a gente tem como comparar as realidades. E aí, não É, só eu, realidades econômicas como realidades sociais, Luiz, mas também propriamente de que a gente está, de um lado, trazendo uma lei de um país específico e, de outra, uma lei de direito comunitário, que tem suas especificidades, tanto na sua aprovação como na sua aplicação uhum. dentro do direito comunitário daqueles países, tá? Sim. Eu É acho porque isso. eu utilizo. É só fazer um. É porque eu utilizo isso. Utilizei essa comparação do Brasil e Europa, principalmente ali na parte, se eu não me engano, ali do surgimento, da origem da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, como lá, pelas minhas pesquisas, foi, digamos assim, o berço da Lei Geral de Proteção de Dados, eu sei que, como o senhor falou, é diferente comparar a União Europeia, né? Tem que ter esse cuidado, mas para ter justamente um início, né? Para demonstrar o motivo, como surgiu, etc., e como as minhas fontes que eu pesquisei demonstraram que era a Europa, e aí eu não, sinceramente, eu não consegui fugir disso, mas assim, legal se atentar a isso, né, de tomar cuidado
essa questão, né? Comparação Brasil, europeia e tal, ou Europa e tal. Mas se eu não me engano, assim, eu acho que foi nessa parte de surgimento mesmo, sabe? Foi na parte de surgimento mesmo. E aí, na verdade, Luiz, né, como você mesmo falou, não que seja propriamente, né, o início da discussão sobre isso, mas ganhou, digamos, mais vulto a partir da União Europeia. Isso, Até porque, isso. culturalmente, Luiz, né, a gente acaba, se eu penso Brasil, a realidade do brasileiro, né, a forma que normalmente o brasileiro vê a proteção de dados, com que eu observo muito, né, em alguns países que eu conheço mais da União Europeia. É engraçado, Luiz, que, por exemplo, eu me lembro quando eu fui morar na Espanha, eu saía batendo foto, né, das paisagens, dos museus, das fachadas dos prédios, e no começo eu vivia levando chamada de atenção em carão, porque aparecia alguém atrás da foto. E assim, tipo, né, o objetivo não era aparecer ninguém. E os espanhóis viviam brigando comigo, de senhoras chegar para mim, querer que eu apague a foto, uma satisfação. No Brasil, ninguém faz isso. Eu, pelo menos lá no Ceará, se alguém bate uma foto que apareça, capaz do cearense chegar atrás e querer aparecer na foto, mais ainda, né? Então, essa questão de proteção de dados, direito da imagem, é totalmente diferente na Europa do que no Brasil. E aí, na verdade, em boa parte, a nossa lei brasileira só começou as discussões, por quê? Porque com a implementação da lei da União Europeia, muitas empresas brasileiras que comercializam com a União Europeia, né, acabavam se deparando com um problema, tá? E como é que vai ser a proteção de dados dos consumidores que acabam comprando os produtos do Brasil? E aí, na verdade, vários países começaram a querer minimamente barrar, né, o comércio com o Brasil nesse aspecto por não ter uma proteção de dados em específico. Tá? Eu falo, inclusive, lá que foi, inclusive, uma exigência da OCDE, né? Uma Organização Sim. de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Você menciona também na sua dissertação isso, da OCDE. Tá? Então, basicamente, seriam essas as observações que eu teria a fazer, os comentários. Tá ok? Beleza. Mais uma vez, parabéns. Beleza, obrigado, professor. Professor Luiz, gostaria de fazer algum complemento de informação? Não. A única coisa de complemento mesmo é aquilo que eu disse lá, que o professor Walter pediu para tomar um cuidado para a comparação da legislação brasileira e legislação europeia, mas é porque realmente eu como fonte de estudos, né, com relação à origem da Lei Geral de Proteção de Dados, acabei não tive como fugir de verificar algumas resoluções, algumas legislações da Europa. Mas o resto, pelo que eu vi, grande parte aqui são falhas da EBNT mesmo, que eu vou ter que me atentar mais, né? E a questão de microcomparação, de fazer, se for o caso de adentrar a uma microcomparação, né? De fazer uma comparação como se dá essa influência da LGPD em outros países. Só para dizer para ele que o único lugar assim que eu vi uma influência maior na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que eu pude buscar em fonte bibliográfica, que é bem escassa, por sinal, que eu pude verificar uma influência grande da Lei Geral de Proteção de Dados, e que foi em relação à Espanha, que na Espanha a lei hipotecária lá espanhola, que é a lei de registro deles, somente deixa, né, com que a pessoa verifique a situação de um imóvel mediante a demonstração de legítimo interesse. Mas o sistema registral lá é outro, como eu pude mencionar aqui, não é necessário registro. Mas essa seria essa parte com relação a conteúdo, né? Lógico que tem que me atentar aqui a melhorar essa parte da BNT, mas dessas duas questões de conteúdo que ele mencionou, só para fazer suas observações, que essa microcomparação poderia usar com relação à Espanha mesmo, que é uma restrição maior do que os outros países. Mas em outros países realmente eu não vi assim uma coisa assim tão diferente, sabe, do que se faz no Brasil. Só isso mesmo. Luiz, só tome cuidado Diga. quando for trabalhar, né, com normas espanholas, porque, embora, lógico, boa parte das normas são de caráter nacional, nas comunidades autônomas, em algumas matérias, acabam criando provimentos, enfim, portarias que acabam destoando um pouco da lei nacional. E aí a confusão é grande, tá? Isso, e aí, por exemplo, se você olhar processo eletrônico na Espanha, cada comunidade está fazendo de forma diferente, ou pelo menos fazia na época que eu morava na Espanha, tá? E a questão também de registro cartorário tem alguns pontos que são diferentes
a depender da comunidade autônoma, tá? Então, toma cuidado. Se for entrar nisso, tem que destrinchar bem, né? Bem, sim. Obrigado, Luiz. Obrigado, professor Walter. Passo então a palavra ao professor Paulo Márcio. Paulinho, mais uma vez te agradecendo pela presença aqui hoje. Obrigado. Bom dia. Eu que agradeço aqui pelo convite, uma honra cumprimentar aqui a professora Andréa Pena, o professor Walter, o professor Sérgio, parabenizar aqui o Luiz. É muito gratificante poder participar. Eu acredito que, por mais que o Luiz seja da linha de público, eu participei, inclusive, da seleção dele no ingresso, no programa. Acredito que era logo ao início, né, nós tivemos aqui os nossos processos, essas seleções pelo modo virtual. E, realmente, professor Sérgio, a qualificação é de extrema relevância, porque nós observamos que o trabalho ele muda significativamente. Os pontos que nós abordamos na banca de qualificação, né, para o Luiz Sávio, nós observamos que realmente houve uma mudança significativa no trabalho. Alguns pontos, como o professor Walter havia destacado, vale lembrar também que nós já havíamos antecipado na qualificação a importância, sim, da revista Mérito. É lógico que o tema é um tema novo e certamente ainda não há uma quantidade significativa de trabalhos, mas faz sim uma grande importância, um prestígio de temas principiológicos que afetam sem sombra de dúvida aí a dissertação, e é um prestígio a revista do nosso programa. Eu observei aqui, Luiz, logo na página 15, deixa eu ver aqui, no quarto parágrafo da página, parágrafo inicial acredito que um equívoco de digitação, logo na penúltima linha, quando você afirma, o parágrafo se no âmbito da proteção de dados, e salta algumas linhas, que foram editadas e reconhecidas por precedentes, acredito que você quis dizer judiciais. Você está aí com o material judiciais. Outro ponto, um ponto muito importante também, que eu sempre faço questão de destacar com os meus orientandos, é essa temática do direito comparado, de fazer uma devida explanação em que consiste, como o professor Walter falou, essa metodologia de extrema importância. É lógico que nós não estamos falando de uma verticalidade como uma tese de doutorado, mas para uma dissertação de mestrado, sem sombra de dúvida, é extremamente significativa. Um ponto também muito importante, nós não podemos ignorar, mas que passa por todo o ordenamento jurídico, é a questão que nós temos da boa-fé. Eu, até mesmo na área do direito internacional, nas consultorias, eu cheguei a tratar com a regulamentação europeia bem antes daqui do Brasil, mas isso realmente, essa introdução, assim como a legislação, a lei de corrupção, lavagem de dinheiro, são legislações de conteúdo que, pela uma ausência de regulamentação no Brasil a respeito. Então, você colocou essa questão da OCDE, muito importante, sim, ativo de esclarecimento, porque boa parte das pessoas que tratam da LGPD no Brasil desconhecem essa realidade. Eu acho muito interessante, principalmente vejo recém-formados investindo, muito, sem dúvida, a importância é muito grande de investir nessa temática da LGPD, mas é importante conhecer as razões da história da legislação. O seu trabalho ele contribui porque é uma temática nova. Nós sabemos, você como estudioso da propagação para o direito notarial registral, nós sabemos o que da grande responsabilidade dos registradores, mas digo que o seu trabalho ele contribui no sentido de que dá até uma tranquilidade na atuação
do registrador. Então, isso é muito importante porque, digo, recentemente, fazendo uma consultoria de um contrato de trespasse, em que havia uma aquisição, uma alienação de estabelecimento comercial e também da carteira de clientes. E eu fiz uma pesquisa bem rápida, me tocou essa questão da carteira de clientes, do ponto de vista da LGPD. E conversei com 3 especialistas a respeito da matéria, não souberam me dar respostas, não encontrei nada a respeito. Então, fazendo uma analogia com essa questão, certamente, pelos esses pontos que a banca apontou, sem dúvida alguma, são preponderantes para o quê? Para uma eventual publicação da sua dissertação, que pode muito contribuir para o quê? Para a integridade, a própria governança dentro das serventias registrais. Então, são esses meus apontamentos. Como eu participei da banca de qualificação, boa parte, salvo essa questão mesmo da revista Mérito, que não foi contemplada, mas fica aqui, né, a importância desse registro, parabenizando você, mais uma vez, pelo trabalho e pela dedicação, e também os meus colegas. Evidentemente, passo a palavra ao professor Sérgio, caso você queira fazer algum comentário acerca da nossa exposição. Obrigado, professor Paulo. Professor Luiz. Professor Paulo Massi, eu fiz parte da seleção ainda presencial, viu? Não foi virtual, não. Foi antes da pandemia. Foi em janeiro de 2020. O senhor que fez a entrevista depois da prova, né? Lá na FUMEC, tinha que apresentar ainda o projeto de dissertação. Mas foi presencial. Mas realmente, como foi dito por diversas vezes, o professor Zandoni me advertiu quanto a isso, o senhor também, e agora também o professor Walter do Carmo, agora na oportunidade, procurar contemplar aqui a revista Mérito quanto a relação à citação, né? Me desculpa aí com relação a essa questão precedentes judiciais, realmente deve ter sido um lapso aqui de na hora de digitação, né? E agora, é uma preocupação muito grande essa questão para mim. Eu tenho até receio, como até o professor Walter do Carmo disse, essa questão de direito comparado com a Espanha, que eu iria comparar com a Espanha, principalmente, como ele disse que já morou lá, essa questão de provimentos, eu sei que é uma questão de conteúdo, às vezes fazer uma microcomparação com relação a isso, né? Essa busca de informações, né? No registro de imóveis, mas vou procurar pesquisar sim, vou dar a fundo, né? Com relação a essa comparação, principalmente a Espanha, mas tentar ter bastante cuidado, né? Aliás, ter bastante cuidado para não ferir ali provimentos ou regulamentações de cada... Esqueci qual que é o termo que o professor Walter do Carmo usou. Província? Autônoma. Comunidade autônoma, Mas é um fato interessante, sim, para não ficar... Né, não deixar de... Porque eu faço desde o início lá, abarco todos os sistemas, né? Mas com relação à influência, a influência da LGPD, eu acabo não dizendo se isso se deu também em outros lugares e tal. E assim, seria interessante comparar, mas com bastante cuidado, né, professor? É só isso, as considerações. Obrigado, professor Paulo Massi, também, que contribuiu bastante na pré-banca. Vários itens ali eu adicionei após a pré-banca por considerações do professor Paulo Massi, né, que contribuiu bastante aqui também para o debate da dissertação. Eu agradeço pela contribuição mais uma vez, professor. Obrigado, professor Paulo. Eu como orientador, eu não vou te fazer questionamentos, Luiz, mesmo porque eu te acompanhei durante a orientação, nós tivemos a oportunidade de dialogar por vários momentos, né, durante esse período seu aqui no curso, e também contribuir na sua qualificação com várias observações. Sim. E Sim, vi também. que você acolheu quase todas as observações. Ficou realmente faltando a questão da revista Mérito. Eu, em especial para o professor André, que é a primeira vez que eu participo de banca do professor André, eu costumo contar
professor André, as fontes. Lá e vou indicando lá, ó, aprendi isso aqui com o professor Walter, né? Vou contando lá as fontes, ó, né? Porque eu tenho fome de não dormir, ainda mais agora com o Pedro Henrique, meu filho, agora recém-nascido em casa, e aqui, ó, a banca, né? E eu digo, Luiz, você sabe disso, que o seu trabalho evoluiu muito em fontes, né? Você partiu de 92 fontes no trabalho na época da qualificação e agora seu trabalho está com 125 fontes diferentes. Então, subiu de 92 para 125 fontes, da qualificação agora para a banca pública. O que torna esse pecado, né, da falta de citação da revista Mérito um pecado menor, né, diante de toda a evolução que o seu trabalho teve. Né? Mas, como agora você vai ter oportunidade para o depósito definitivo, né, eu te sugiro você pesquisar, né, fazer uma pesquisa na revista Mérito, porque nos ajuda, né, aqui na CAPES, na avaliação da nossa revista e também do nosso programa. Em especial na parte de princípios, porque ainda que não tenha, você não encontre nenhum artigo vinculando, né, a questão do direito notarial com a Lei Geral de Proteção de Dados, certamente você vai encontrar artigos, porque eu sou editor também, editor-chefe da revista Mérito, certamente você vai encontrar artigos falando de princípios, que você vai poder utilizar na sua dissertação. Tá? Eu vou pedir a permanência dos professores examinadores aqui na sala virtual e consequentemente, Luiz e o Ricardo, que também acompanha, eu vou pedir licença a vocês dois pelo prazo aí de 5 minutos. Eu acho até que eu vou fazer eu descobri que no Zoom aqui tem como eu colocar vocês dois na sala de espera. Eu vou colocar vocês dois na sala de espera, que aí você não precisa sair, Luiz, nem você nem o Ricardo. E aí, quando for o momento, automaticamente eu retorno vocês dois. Então, permaneçam online, tá Luiz? Vai ficar, vocês dois não vão conseguir acompanhar a gente, mas vocês vão ficar numa sala apartada, tá? Só para deixar as pessoas voltadas aqui para avaliação. E a gravação? Peraí, só um minutinho que eu vou parar também. Ótimo. Luiz, então, depois desse momento aqui restrito, né, em que eu, como coordenador dos trabalhos, né, e seu orientador, eu tive a oportunidade de colher as avaliações dos professores na ordem das arguições, né, primeiro a professora Andréia, depois o professor Walter, depois o professor Paulo, e te digo com satisfação e alegria que todos eles manifestaram pela sua aprovação, e eu, como nem não poderia deixar de acompanhá-los, acompanho, né? Então, em nome do magnífico reitor da Universidade FUMEC, a partir desse momento eu te declaro mestre em Direito pelo programa de pós-graduação estrito sensu em Direito da Universidade FUMEC. Okay, meus parabéns. Desde pronto, eu já agradecendo os colegas, né, a leitura, o carinho da leitura do seu trabalho, eu te passo a palavra, Luiz, para você fazer suas considerações finais. Bom, quero agradecer a todos os professores da FUMEC, né, de todas as matérias que eu tive, todas as oportunidades tidas, né, de presenciais que a FUMEC me deu a oportunidade de conhecer mais a fundo, o comparecimento em vários eventos acadêmicos, publicações em revistas. Agradecer ao senhor, professor, também, que me ajudou muito nessa caminhada, com a possibilidade de publicação de vários trabalhos. Agradecer ao professor Paulo Márcio, também membro, né, como professor do programa de pós-graduação da Universidade FUMEC. Agradecer a atenção também da professora Andréa Larcon, que compôs a banca, ao professor Walter do Carmo pelas considerações, pelas ricas considerações, né? Enfim, estou muito feliz, né, de ter conseguido mais essa conquista, para mim muito importante, né, na carreira profissional, que seja um passo também para o doutorado, que eu tenho interesse de fazer também,
E também dar os parabéns para o senhor hoje. Acabei de ver aqui no grupo do WhatsApp da Universidade, como é que é aniversário do senhor hoje, professor Sandoro? Não é? Feliz aniversário. Estou colhendo mais uma abóbora hoje no meu jardim. Feliz aniversário, muita saúde, muita paz. Que o senhor continue sendo essa pessoa muito dedicada ao programa de pós-graduação, sempre presente, 24 horas ligado, né? Muitas felicidades, muita saúde aí, tudo de bom. Enfim, muito obrigado, muito feliz aí pela mais essa conquista. Muito obrigado a todos os membros da banca, né? E todo mundo que acompanhou. Não sei se teve mais alguém que acompanhou aqui online. Ao Ricardo, né? Parece que está aqui, pelo que eu recebi de mensagem. Acho que só tem só ele aqui. Enfim, muito feliz. Um bom dia a todos aí. Obrigado, Luiz. O professor Walter mencionei sobre foto. Vamos tirar uma foto, então? Foto oficial? Vamos. Professor Walter. Deixa eu encolher a barriga, peraí. Você consegue tirar a foto, Walter? Consigo. Vamos lá. Pronto. Depois eu mando para vocês. Joia. Opa, beleza. Então, colegas, beleza, gente. Mais uma vez eu agradeço, né? E até uma próxima, né? Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigada. Felicitaciones, Luis. Felicitaciones, profesor Sandoro, y muchas gracias para los colegas. Feliz día. Hasta luego. Feliz dia. Seja bem-vindo, professor André. Hasta luego. Professor Walter. Um abraço a todos. Sérgio. Parabéns. Um abraço, Paulinho. Tchau, tchau. Um abraço.